ele tem que encaixar as cenas do filme, escolher os melhores takes, os melhores ângulos, cortar o que não serve e assim contar a história. Ele é o editor. Ao contrário do que acontece em uma peça teatral, o filme é realizado em partes, dividido em cenas e tomadas. Por isso, há a necessidade de uma edição para juntar as imagens em uma ordem lógica, de acordo com o que a história do filme propõe. Antigamente se usavam grandes máquinas para fazer a montagem de um filme, a moviola. A película era cortada na mão e colada de forma física mesmo. Com a chegada da tecnologia, esse processo foi simplificado e atualmente pode ser feito em computador. O trabalho do montador é meio cruel, é dizer ao diretor o que funciona e o que não funciona, sabe assim? Muitas vezes o diretor sabe que aquilo custou muito dinheiro, muito tempo e não funciona. Então você como montador, você tem que fazer ele ver que aquilo não funciona. Mas assim, é um trabalho afetivo até, eu diria. E delicado, porque não é simplesmente dizer se isso está uma droga. Você monta e espera que ele perceba que não funciona. E em ele não percebendo, aí você conversa delicadamente com ele, explica, tenta mostrar uma outra solução, como fica sem aquilo. É isso, eu penso que o trabalho do montador também é esse. A edição pode salvar uma cena que não ficou boa, dando um novo sentido para ela, um novo significado. Veja esse exemplo. Um homem parado, olhando para alguma coisa. Observe a tristeza nos olhos dele. Agora, observe a ternura que ele olha para a criança. Ou a afeição de fome, olhando a sopa. Na verdade, ele está fazendo uma única expressão, e a edição dá o significado que bem quiser. A edição não só dá um significado ou faz cortes necessários. É o editor de cinema que dá a velocidade do filme. Com cortes mais rápidos, o filme fica mais dinâmico. E com cortes mais demorados, o filme fica mais lento. Cabe à edição definir a velocidade ideal. What's that, are you asleep? Jesus, goddamn movie even puts the editor to sleep. He's not asleep, Mr. Brady. What do you mean he's not asleep? He's dead, Mr. Brady. Dead? What do you mean he's dead? He must have died during... He's dead. We were just watching the rough cut. Jesus, I didn't hear anything. Did you hear anything? Not a thing. Eddie... He probably didn't want to disturb the screening, Mr. Brady. Tem uma regrinha de que o filme nasce 3 vezes. Ele nasce a primeira vez quando ele é escrito. Ele nasce uma segunda vez quando ele é filmado. E ele nasce uma terceira vez quando ele é montado. Porque definitivamente você nunca consegue filmar o que você escreveu. De fato não, assim, nunca fica perfeito. E como você não consegue filmar o que você escreveu, a montagem tenta harmonizar a ideia original que você escreveu com o que você conseguiu produzir no set. O que você tira dali. Existem muitos tipos de corte. O corte seco é aquele que é feito sem nenhuma transição. Esse é o tipo de corte que não pode ser feito de um plano para o mesmo plano. Caso contrário, vai dar um pulo e causar um estranhamento no espectador. O corte também define a passagem de tempo. Um exemplo disso é o jump cut, onde o plano permanece o mesmo e só o personagem muda de lugar. A ideia dos cortes no filme é não aparecer e dirigir o olhar do espectador. A boa edição é aquela que a gente nem percebe que houve cortes ali e somos levados no desenrolar da história. O editor tem de trabalhar em conjunto com o diretor do filme e entender de cinema, é claro. Você é um cúmplice do diretor, mas você também é um técnico, porque você operacionaliza um sistema operacional de montagem e que junto com o diretor você toma decisões a respeito do começo, meio e fim desse filme, da ordem cronológica, da melhor interpretação do ator. Você, quando monta um filme de ficção, você trabalha muito essa questão da interpretação do ator. Muitas interpretações são construídas na montagem do filme. Então, não é só uma importância
simplesmente meramente técnica, tem uma coisa subjetiva também e artística no processo de montagem. Ao contrário do que muita gente pensa, o editor não precisa necessariamente contar a história cronologicamente. Ele pode misturar a ordem dos fatos. Titanic mesmo. A história começa do final, com a personagem principal, Rose, relembrando a história que passou no navio. Ou o efeito borboleta, onde os tempos e as cenas se misturam, levando ao significado maior no final do filme. Uma coisa em que a montagem pode alterar, basicamente, às vezes você monta o filme, assim, o filme foi escrito linearmente, foi filmado para funcionar linearmente, mas quando você monta o filme linearmente, ele é tedioso. E aí, às vezes, você usa um recurso que existem vários filmes que você sabe que são de trás para frente, que a história... Isso é muito resolvido na montagem como uma maneira de dar dinamismo ao filme, de você tentar tornar a história um pouco mais interessante do que ela seria de maneira linear. Depois de editado, corrigido e finalizado, o filme pode ser levado às salas de cinema e, em seguida, às locadoras. Chegando ao fim, um longo trabalho árduo de muitos profissionais. Deu para perceber que fazer cinema não é nada fácil. Porque o isola, graças ao silêncio e à escuridão, do que podemos chamar de seu habitat psíquico. O cinema é capaz de pôr o espectador em êxtase, melhor do que qualquer outra expressão humana. É o melhor instrumento para exprimir o mundo dos sonhos, das emoções, do instinto. Em todos os filmes, bons ou maus, além e apesar das intenções dos realizadores, a poesia cinematográfica luta para vir à tona e se manifestar. Esse texto foi escrito em 1955 por Luiz Buñuel, cineasta surrealista, e não haveria texto melhor para encerrar hoje a nossa série. Depois de 2 meses e meio juntos, eu agradeço a audiência de todos vocês e espero sinceramente que a série Créditos tenha cumprido a sua missão, de mostrar para todos aqueles que gostam de cinema como se faz cinema, e aqueles que sonham em fazer cinema, um direcionamento em relação a que área seguir. A gente fica por aqui e nos encontraremos em outras oportunidades. Muito obrigado por ter acompanhado a série Créditos e continuem ligados no Cinema 11, que muita novidade está por vir. E nada mais justo do que encerrar nosso último programa subindo nossos créditos. Tchau!